Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a você que está me assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou transmitindo aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho aí na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa que aparece no seu vídeo. E o objetivo de estar fazendo esse vídeo é transmitir os ensinamentos da doutrina dos espíritos. E eu espero que seja do seu agrado, né? Então, dando continuidade aqui, vamos lá. Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos e já estamos aqui, olha, segunda parte, o mundo dos espíritos, no capítulo 6, percepções, sensações dos espíritos, parte número 1. Eu gosto de frisar já no começo que o objetivo do vídeo não é aprofundar, não é esgotar o assunto. O objetivo é levar o conhecimento e despertar o seu interesse e a sua curiosidade, tá certo? Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de contar uma história, porque essa história tem a ver com o assunto e enriquece o nosso vídeo, tá certo? Essa história é a história O Político, que eu tirei aqui deste livro, Morri e Agora. E essa história foi ditada pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. Esse livro é um livro bom que eu indico. Ele é composto de várias histórias diferentes, personagens diferentes, cenários diferentes. E que mostra para nós as consequências dos nossos atos aqui durante a encarnação. O que acontece com muitos de nós quando passamos para a espiritualidade, tá certo? Então, vamos à nossa historinha. Que não tem nada de historinha, é uma história muito boa. O Político. História começa assim. Quantas dores e desconforto eu estava sentindo? O personagem, né? O nosso personagem, que é um político. Família toda por perto, um hospital luxuoso, remédios, tudo o que eu precisava. Mas nada me livrava do desconforto. Eu não conseguia dormir direito, um sono ruim, um sono agitado, muitos pesadelos, né? E numa das vezes que eu abri os meus olhos, eu escutei o meu filho conversando com o meu genro, e eles estavam falando que os médicos haviam dito que eu iria morrer. E daí eles estavam comentando um com o outro que, na iminência da minha morte, eles deveriam então tirar todo o dinheiro das minhas contas, fechar estas contas, transferir tudo para as contas deles, né? E porque era mais seguro, né? Esse dinheiro não poderia aparecer porque era dinheiro fruto de corrupção. Era tão difícil escutar aquilo, mas eu compreendia o que eles estavam fazendo. Eles estavam sendo práticos, como eu sempre fui e como eu sempre havia falado que todos deveriam ser. E eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo. E escutar que eu estava morrendo me fez muito mal, porque pela primeira vez na minha vida eu estava pensando nisto. Começava a pensar, pelo menos, o que é morrer, o que é a morte, o que aconteceria comigo depois da morte. Será que tudo se acabaria? Morreria e pronto? E eu não queria desaparecer. Então, naquele momento, eu me lembrei que eu fui
Eu tinha ido a muitas igrejas, a muitos templos, escutado muitos discursos, muitos sermões, mas eu nunca dava muita importância. Eu precisava marcar presença, eu precisava aparecer, eu precisava ser visto. Então eu escutei, mas eu não dava muita importância. Mas agora, naquele momento, que eu via que a morte talvez estivesse ali, eu comecei a me lembrar de algumas coisas que eu havia ouvido. Céu e inferno, será que existe? Mas se existissem, com certeza eu iria para o inferno depois de tudo que eu fiz na minha vida. Eu dormiria até o julgamento final. Bom, mas se esse julgamento realmente existisse, aí eu com certeza seria condenado e eu iria para o inferno mesmo. Não, desencarnaria e iria para o além, levando somente as coisas que eu fiz, as minhas obras. Os espíritas falavam assim. Mas e daí? O que é que eu vou levar? Na realidade, eu não fiz nada de bom. O que eu levaria? Essas coisas, aquilo estava me incomodando, estava me perturbando e eu comecei a delirar. E comecei a ver vultos e eu ouvia risadas, eu ouvia deboches, eu ouvia me xingarem, mas ouvia também muitos choros, né? E de repente aquele mal-estar todo, eu escutei, ele morreu. Nossa, ele morreu? Senti a minha filha, senti a minha esposa por perto, escutei o choro, escutei a minha filha dizendo, meu pai morreu. Que tristeza. E eu morri. E daí pensei, meu Deus, morri. E agora? E de imediato eu escutei alguém falando, agora você vai ficar aí, grudado no teu corpo, vendo, sentindo, ouvindo os hipócritas iguais a você. E foi isso que aconteceu. Senti os enfermeiros tirando as agulhas, os soros, a medicação, me desligando dos aparelhos, me desligando dos monitores. Daí eu vi que fui levado para um outro lugar, onde lavaram o meu corpo. Eu fui vestido, fui maquiado e fui colocado em um rico caixão. Pelo menos o dinheiro que eu tinha, né? Um caixão luxuosíssimo. Bom, e veio o velório. Eu podia ouvir e podia sentir tudo o que se passava ao meu redor. Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia fazer nada. E o mais estranho, o que eu sentia é que eu estava ora dentro, deitado no caixão, e ora fora, vendo e escutando as coisas que se passavam no velório. Senti medo o tempo todo, e o tempo todo eu me perguntava, e agora? E agora o que é que vai acontecer? Escutei amigos e inimigos conversando. Eles agiam da mesma forma que eu agi nos velórios. Estavam ali para serem vistos, eram políticos. Conversavam, contavam piadas, comentavam de coisas que eu havia feito e faziam muitas fofocas, né? Muitas fofocas dos relacionamentos que eu tive. E, infelizmente, tudo verdade. Minha esposa se comportava dignamente, mas parecia que adivinhava o que alguns estavam falando. Sabia que tinha sido traída, né? Eu tive muitas amantes. E os meus filhos, eu percebi que eles não sentiam muito. Afinal de contas, eu fui um pai ausente, né? Dinheiro e política é sempre em primeiro lugar. Bom, naquele medo, naquela angústia, eu até ousei fazer um apelo mental. Deus misericordioso, Pai, ajude-me. Sem muita convicção, mas de imediato eu escutei: e quantos lhe pediram em nome de Deus,
Você os atendeu? Pois é, vai ficar aí. E daí eu percebi que tinham 3 entidades postadas atrás de mim, atrás do caixão. E eles estavam ali, cuidando, para que nada acontecesse e que eu não pudesse sair dali também. Se dali a pouco eu ouvi dizerem: hora do enterro, vamos fechar o caixão. Novamente, medo do que ia acontecer, eu não tinha a mínima ideia do que iria acontecer. Fecharam o caixão e eu me via dentro e fora ao mesmo tempo. Ouvi os discursos dos políticos. Oh, meu Deus, quanta hipocrisia, quantas mentiras. Colocaram o caixão no túmulo, fecharam. Eu vi que as pessoas foram embora. Minha esposa, meus filhos, foram todos embora. E eu fiquei só com o silêncio e com a escuridão. E ouvi a entidade falar: agora você terá a resposta para o que tanto está se perguntando. Você vai perceber o que é a morte para você que foi um ladrão e um corrupto. E aproveite esse tempo que você vai passar aí para pensar em tudo que você fez de errado. Pois então, e eu fiquei ali no escuro e comecei a sentir frio, e comecei a sentir fome, e comecei a sentir muito, muito medo. E de repente apareceram os bichos que começaram a me roer todo, e eu sentia tudo aquilo, e eu sentia os bichos saindo pelas minhas orelhas, pelo meu nariz, roendo os meus olhos, saindo pela minha boca. Que sensação horrível que eu passei. Não sei quanto tempo durou, mas de repente escutei uma voz me chamando e me puxaram de dentro do caixão pelo braço e me colocaram sentado em cima do túmulo. Nesse momento, eu estava apavorado e quase enlouquecido. Eram aquelas 3 entidades ainda, e um deles disse para mim que eu merecia ficar ali até o meu corpo realmente virar pó. Mas o chefe deles havia mandado me buscarem para que eu fosse julgado. E eu, nessa hora, então, nem acreditei. Como assim? Ser julgado? Né? Então, eu fui retirado ali do cemitério e levado para um local que eu não sei onde é, mas era muito estranho. As pessoas eram estranhas, tinham caras esquisitas, roupas esquisitas. E eu via outros homens políticos que alguns eu até conhecia, sendo julgados e levados, eu não sei para onde. Então veio o julgamento, era um homem e uma mulher. E ele olhou para mim e disse: você foi um político, gostava de mulheres, né? De festas, de orgias, mentiu, tapeou, roubou, enganou o povo que acreditou nas tuas palavras, recebeu dinheiro em troca de favores. Pois é, e eu fui condenado. E eu não podia falar nada, porque nada era mentira. Tudo aquilo eram verdades. Eu realmente havia feito tudo aquilo. E daí veio o final. Você será um escravo. Vai aprender a trabalhar. De imediato, colocaram um aro de ferro no meu pescoço, amarrado a uma corrente, e eu fui colocado num lugar muito ruim. Escuro, úmido, sujo. E eu fiquei ali. Arrancaram toda a minha roupa, me deixaram só com a calça e me bateram. E eu apanhei. E eu apanhei muito. Eu não tive um dia de sossego. Passou muito tempo, eu acho que passaram-se anos, e todos os dias eu apanhei. Todos os dias eu fui humilhado, todos os dias eu fui xingado, todos os dias foram de dores. E o tempo foi passando, até que, de repente, eu comecei a aceitar que realmente eu havia agido, né, que eu agi muito errado durante a minha encarnação. Comecei a perceber que
Eu vivia enganando os outros e, ao mesmo tempo, eu vivi enganado a respeito da vida. Nesse momento, comecei a reclamar menos e, mais tarde, a não reclamar mais. E passei, então, a aceitar aquela situação, porque, afinal de contas, eu merecia tudo aquilo. E passei também a ajudar aqueles a quem eu podia, que estavam ali por perto, através de palavras, de conversas, do jeito que deu. Eu passei a ajudar aqueles que estavam ali. Certo dia consegui até lembrar de coisas, muito poucas coisas que eu havia feito de bom e que não tinha nenhum interesse, que eu simplesmente fiz para alguém. Bom, veio o remorso. Veio o remorso e ele começou a me queimar muito. Eu tinha um arrependimento de tudo o que eu havia feito e as coisas se passavam pela minha cabeça como se fosse ali, no momento. Vi pessoas que foram prejudicadas, tapeadas, as mentiras, o sofrimento de muitos, tudo isso se passava pela minha casa mental, pela minha memória, pela minha visão, e aquilo me fazia muito mal. O arrependimento realmente estava me doendo, estava me judiando muito. E eu já começava a pensar que talvez se algum dia eu pudesse, se eu pudesse, né? Se eu pudesse arrumar tudo isto. Bom, um certo dia, um moço se aproximou de mim, não sei de onde ele apareceu e nem como ele entrou ali naquele lugar. E como ninguém o via também, aproximou-se, tirou aquele aro do meu pescoço com a facilidade que eu nem imaginei. Pegou-me pelo braço e disse que era para eu segui-lo em silêncio. E eu segui, lógico, ele tinha um aspecto bom, um olhar bondoso. Saí dali e dali ele me levou para um hospital. E lá nesse hospital eu fui tratado com bondade e com dignidade. E aos poucos eu fui me recuperando a minha saúde, recuperando a minha memória, os meus pensamentos, as minhas ideias. Eu não enlouqueci, mas eu fiquei bem abalado com tudo que eu passei lá. Fiquei... O remorso é que me dói, né? Mas eu vi naquele lugar muitos homens como eu, que foram políticos, ficarem completamente enlouquecidos por causa da situação. Eu não consigo esquecer dos meus erros. Fica tudo aqui na minha cabeça. Dói muito, mas ao mesmo tempo é uma força, uma energia que eu tenho, porque eu desejo realmente reparar tudo o que foi feito. E estou agora, nesse momento, aprendendo e desejo uma próxima encarnação, onde eu realmente desejo trabalhar pelo povo e espero não errar mais, porque realmente desejo ser melhor. Esse foi o relato de um político. E essa história, como todas as que nós já contamos, né, ela nos traz algumas reflexões e alguns questionamentos. Se existem os espíritos, né, por que não os vemos? Eles podem interferir nas nossas vidas? O que é reencarnação? Espírito tem sexo? O que acontece depois da morte do corpo físico? Existe um número X de reencarnações? São essas perguntas que muitas pessoas trazem a mim ou aos meus companheiros da casa espírita, né? E essa também é uma das motivações de eu estar fazendo esses vídeos, porque em cada história, em cada vídeo, nós vamos trazendo as respostas, não é mesmo? Isso é muito bom, é muito gratificante. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, na pergunta 237, Kardec questiona os espíritos. O espírito conserva as percepções que tinha na Terra ao voltar ao mundo espiritual? E a resposta, sim, e ainda recupera outras que não possuíam, pois o corpo físico, semelhante a um véu, impedia o contato com essas percepções. Corpo físico é um obstáculo a ser vencido.
Isso quer dizer que durante a nossa passagem aqui na encarnação, no corpo físico, muitos talentos, muitas coisas que nós podíamos fazer na espiritualidade, aqui, por causa do corpo físico, nós não conseguimos. Então, a nossa memória é apagada, né? E muitas coisas, muitos conhecimentos são apagados para que nós possamos realmente reiniciar. Reencarnação é um reinício, é uma nova oportunidade. Reencarnação não é pagar por problemas do passado. Reencarnação é uma nova oportunidade que o nosso Pai nos dá. Nós voltamos aqui ao corpo físico, à matéria. Temos toda uma jornada, um planejamento de vida. E durante essa jornada, os ensinamentos vão aparecendo para que nós possamos aprender, para que nós possamos superar. Infelizmente, esses ensinamentos, muitas vezes, nós os vemos como castigos, provas e punições. Mas são ensinamentos, porque são ensinamentos, coisas que nós temos que aprender, que não aprendemos na vida anterior e estamos, então, repetindo para aprender. E todas as vezes que nós saímos vitoriosos, nós nos sentimos muito felizes, mas muito felizes. Pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem, de acordo com a sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Nós já comentamos isso outras vezes, né? Que tudo na espiritualidade depende do grau de evolução, tanto intelectual quanto espiritual. Não? À medida em que nós vamos crescendo espiritualmente e intelectualmente, nós realmente vamos adquirindo conhecimentos e qualidades, mas é uma jornada e é por merecimento. Nós não ganhamos nada de graça, não. O tempo transcorre para os espíritos do mesmo modo que transcorre para nós? Lembra que o nosso personagem dizia que ele não sabe quanto tempo ele ficou lá? Ele não sabia? Deveriam ser anos, mas ele não sabia precisar, porque realmente o tempo é diferente, a percepção do tempo é diferente. Então os espíritos responderam não, e é por isso que os homens às vezes não nos compreendem quando se trata de fixar datas ou épocas. Muito interessante essa história do tempo. Comentários de Kardec. Os espíritos no mundo espiritual não percebem o tempo do mesmo modo que os homens percebem na Terra. Tempo para eles é nulo, praticamente não existe. Os séculos que para nós são longos, para eles são instantes que se apagam na eternidade. Pergunta 242. Como os espíritos têm conhecimento do passado? Para eles, esse conhecimento é ilimitado? Resposta. O passado, quando nos lembramos dele, se torna presente. O mesmo acontece quando um espírito recorda um fato que vivenciou durante a sua última encarnação. Esse fato retorna à sua memória e se torna presente. Ou seja, uma coisa é uma lembrança. Eu me lembro. A outra coisa é você estar vivendo o fato. Então ele quer dizer aí que quando o espírito recorda de algo do passado, essa recordação ele vivencia no agora, vira o presente dele. E se ele está envolvido em coisas ruins, como o nosso personagem, que está cheio de remorsos, tudo o que ele fez, ele vivencia ali na hora, como se estivesse acontecendo ali. Os espíritos conhecem o futuro? Podem conhecê-lo de acordo com o seu grau de elevação. Muitas vezes eles apenas entreveem o futuro, mas não podem revelá-lo. E é claro que um espírito que chega a esse ponto, ele não vai sair por aí falando porque ele sabe das consequências, né? Então, à medida que o espírito se aproxima de Deus, ou seja, evolui espiritualmente, mais claramente adquire a visão de futuro.
Ele pode ver muitas coisas. Quanto mais evoluído, mais ele pode perceber. Porém, olha que interessante, eles não podem ver o que Deus lhes reserva. É uma surpresinha do Pai, sempre pensando no nosso bem, porque o nosso Pai nos ama incondicionalmente. Muito boa essa. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo. Apenas Deus é o soberano Senhor e ninguém pode se igualar a Ele. Sim, Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Nós seremos sempre os seus filhos. Se nós pudéssemos tudo, nós viraríamos Deus, e daí existiriam muitos deuses. Então, não é assim que acontece. Nós somos filhos, nós somos criaturas do Criador, ou Deus, como nós chamamos, ou da inteligência suprema do universo, que é como os espíritos falam para nós. Os espíritos denominam assim, a suprema inteligência do universo. E terminamos. Então está aí, companheiros. O nosso vídeo de hoje, 26 minutos, foi rapidinho e eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha sido do seu agrado. Mais uma vez, enfatizamos, o vídeo não tem como objetivo nós nos aprofundarmos. Ficaram perguntas, ficaram restante de respostas que eu não coloquei aqui. O objetivo é chamar a sua atenção, despertar a sua curiosidade. Eu tenho absoluta certeza das coisas que eu falo, das coisas que eu creio. E o ensinamento que os espíritos nos trouxeram muda a nossa vida. Esses ensinamentos, eles mudam a nossa vida, mudam a nossa percepção da vida e nós nos tornamos pessoas melhores. E é por isso que eu estou compartilhando. E é por isso que eu desejo muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia em seus corações. Sejam felizes. Lutem, lutem para serem felizes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.